Opa, E aí, essa menina? tá me ouvindo? Ah, tá sem vídeo ainda? Ainda E tá. aí, E aí, tudo minha bem amiga? contigo? Tudo bem, graças a Deus. Chegou o nosso dia, né? Pô, coisa boa, vamos conseguir Chegou. fazer então o Poxa, material. quando é que a gente marcou aquela primeira tentativa ia ser live, né? Ia ser live, Quando é né? que ia ser? Eu acho que ia ser ainda, eu acho que ia ser o ano passado ainda. Acho que ia ser antes de virar o Eu ano. acho que sim, eu tô impressionada. Depois o tempo foi passando, a correria pegando, Nossa, e faz parte, é assim mesmo, né? É é, assim. é, E a correria é boa, tá tudo certo, né? Faz parte do jogo, né? isso, isso. E no fundo eu tenho percebido isso, assim, quanto mais a gente briga com a realidade, mais a gente sofre, né? Quando a gente vai Tá. aceitando, aceita as coisas que são do jeito que são, na hora Ah, certa, as coisas vão boa, se encaminhando. boa. Verdade, Traz uma verdade. leveza que é Aham, impressionante. aham. Parece que enquanto tu bate na porta para ela abrir, bate com força, assim, a porta não abre. Quando tu desiste, assim, tipo, deixa É. quieto, aí a porta abre. Isso, exato, exato. É bem. É mais ou menos Eu isso. estou tentando ver se eu mexo aqui um pouquinho na iluminação, que eu estou achando que está meio escuro. Não tá? Não, tá ótimo, Deixa eu... relaxa, tá tudo muito bom. Ah, agora melhorou. Ah, Agora bom. melhorou. Ficou, parece uma youtuber agora, né? Mas ainda tem que ajeitar toda essa coisa de iluminação, assim, ainda está bem precário. Mas Tá a tudo gente vai certo. organizando, né? Eu Tá conheço aquela poltrona lá atrás. sim. E essa aqui tu conhece também, não? É Aham, verdade. aham. Quando a gente fechou a escola lá, eu comprei vários móveis Uhum, e daí fui arrematando, fui comprando. E aí sim, acabou que eu tenho um pedacinho da escola aqui, né? E aí ficou um pedacinho da escola que eu utilizo. Aquela lá eu não que mandei, legal. não mandei estofar ainda, mas daqui a pouquinho vou Sim, mandar essas duas aqui. sim. E aí é É, assim. e vai ajeitando, vai acomodando. Aham, aham. Muito bom, muito bom. Agradeço então pelo tempo aí reservado para a gente fazer esse material. Imagina, imagina, um prazer Tô estar felizão, assim, organizar desde que a aqui. gente se falou, eu vim pensando, né, mas o que que a gente vai tocar, né? Qual vai ser o assunto, qual vai ser o tema, né? E eu fiz questão de te convidar, Angel, porque eu estou criando esse espaço aqui para terapeutas poder ter um canto para poder debater sobre o problema de começar, o problema de começar a atender, as dificuldades do começo, enfim, técnicas e ferramentas que podem utilizar para dar resultado, o que cada um está utilizando, né? Muito também debater o ponto de vista da PNL em cima de cada tema, de cada assunto. Então, eu criei esse Uhum. espaço para isso, sabe? Que Então, legal, que o legal. canal vai ser muito voltado para isso, para ajudar terapeutas, para que consigam ver, o reiki, como é que o reiki trabalha com a ansiedade, exemplo, né? Como é que a Uhum. constelação trabalha com a ansiedade? Como Que é que a PNL legal, vê a ansiedade disso? A gente fazer esse debate, essa inclusão, que entende? legal, que legal. E não trabalhar de forma exclusiva, né? Não, o meu método é o melhor, meu método é o certo, entende? Isso, Não, não, de forma isso, nenhuma. A ideia aqui é isso. incluir e trazer. Eu acho que a ideia aqui é entender o que cada técnica faz, como faz, né, para quem é. E eu acho que esse espaço que eu estou criando é bem para isso, né? E acho que a ideia, a minha intenção aqui, bem da verdade, é para trazer mais resultados, né? Para trazer um suporte para essa pessoa que está precisando dar resultado. No final das contas, a Uhum. gente é contratado para dar resultado, né, Ângelo? Então, Isso. então eu estou criando esse espaço justamente para isso. Então, Uhum. agradeço o teu tempo que tu reservou para estar aqui, é muito bacana e quero que tu te apresente aí para essa galera que vai te assistir e dizer o que que tu faz, como que tu contribui com essa galera que tu contribui, para a gente dar início a Sim, esse bate-papo. sim, sim. Eu que agradeço, né, em primeiro lugar, essa oportunidade de entrar nesse espaço, e é interessante quando você foi fazendo ali a introdução, é um campo mesmo que se abre, Uhum, né? É um perfeito, campo, e quando eu penso nesse campo, é tanto do ponto de vista da PNL, a gente fala de campo, do ponto de vista das constelações, a gente também fala de campo, né? perfeito, perfeito, perfeito. E aí, nesse campo, a gente inclui, inclusive, quem vai estar assistindo depois, né? Para que a gente possa falar o que faz sentido para cada um, né? É isso aí. Então, me Perfeito. apresentando, né? Eu sou Ângela Medeiros, eu sou natural do Rio de Janeiro. Eu brinco que eu sou californiúcha, né? Ou seja, Californios. carioca, morei 7 anos e meio na Califórnia, já moro desde 2001 em Porto Alegre, né? Então, eu sou uma mistura de carioca com californiana e gaúcha, né? Tá certo. Mas, acima de tudo, eu sou, assim, uma curiosa, sabe? Uma curiosa pela mente humana, pelo que faz as pessoas brilharem de fato, porque a gente vai ofuscando o nosso brilho, comprando as crenças dos outros. Uhum, E quando a gente faz isso, a gente se apaga e a gente deixa de estar a serviço mesmo do universo, digamos assim, para poder colaborar com a evolução do ser humano, né? perfeito. Então, sempre que eu vejo alguém despertando para o seu grande talento, nossa, a pessoa tem um brilho especial.
E aí eu acho que eu sou uma mariposa do brilho dos outros. Não é aquela mariposa que suga, aquela mariposa que está assim, tá, onde é que está o brilho? Até ali a pessoa nem percebeu, vamos lá, vamos tirar esse brilho daí. E essa metáfora eu nunca tinha usado, agora quando você repita, surgiu. Muito bom, muito bom. Tá certo, tá certo. E nessa brincadeira toda, né, eu não sou natural da área de desenvolvimento humano, né? A minha origem foi na área de TI, então foram mais de 20 anos trabalhando com TI, trabalhando dentro dos ambientes corporativos, e eu acredito que muitos dos terapeutas vão estar trabalhando com quem está nos ambientes corporativos, né, nas grandes empresas. Por quê? Porque a visão que eu tenho é que as empresas, como vêm até aqui, elas vêm contribuindo para adoecer as pessoas, sabe? Então, enquanto a gente não conseguir perceber isso, a gente, enquanto terapeuta, está a serviço dessas pessoas para que elas percebam, né? Onde que tem crenças que elas estão comprando e que não cabem a elas, aonde que elas precisam se posicionar para contribuir para aquela empresa fazer alguma coisa diferente, né? Então, eu vim nesse processo da TI, né? Cheguei até gerente na Dell e foi onde eu percebi que ali não era mais. A TI me levou até onde eu precisava ir, que era perceber de fato o que eu gostava, o que era importante para mim, que era estar com as pessoas. E dei a sorte de trabalhar na Dell, que tinha um foco muito grande no ser humano, tinha eu fazia muitas one-on-ones enquanto gerente, né, do pessoal, e aí eu tive contato mesmo com as pessoas, eu percebia, puxa, a minha dificuldade, às vezes, enquanto gerente, de dar resultado, era o quanto as questões ali daquelas pessoas espelhavam coisas minhas. Então, eu tive que ir para terapia para poder resolver coisas minhas, para poder ser uma líder melhor, até me encantar tanto pelo processo da mente humana, que eu disse assim, é isso aqui que sou eu, né? E aí fui atrás de ferramentas, então passei por ferramentas de formação em coaching, né? Fiz o Empretec, por quê? Porque a maioria das formações em terapia e etc. não te dão essa visão do empreendedor. Então, o Empretec também me deu essa visão, né? Passei pela programação neurolinguística, que foi onde a gente se conheceu, né? Na PNL, na Escola Livre. Fui para a NLPU, lá na Califórnia, fazer formações lá em Practitioner, Master e Trainer. Que mais que eu fiz? Fiz formação com a Beth Erickson, filha do Milton Erickson, com o Richard Moss e com o Robert Dilts em Presence Coaching, coaching de presença. Fiz formação com o Stephen Paul Adler. Com o Paul Adler, exato. Nossa, foi aquele congresso. Genial aquele congresso, né? Muito bom. Genial. Nossa. E foi assim ali foram várias viradas que a gente vai fazendo, né? E eu acredito assim que cada terapeuta ele vai contribuir para uma determinada virada, né? Então, durante muito tempo, um dos meus desafios enquanto terapeuta também era acreditar que eu era a salvadora da pátria daquele cliente. Nossa, nem me fala. Sabe? Então, quando a gente fala em resultado, sabe? Na minha cabeça é como se fosse dar resultado. Ou seja, eu preciso que o cliente, em uma sessão, já faça a virada que vai mudar tudo. E assim, depende muito de como o cliente chega, depende muito de tanta coisa. Tanta coisa, né? Do tempo dele, né? Do tempo, primeiro, se ele quer mudar de fato, e a gente percebe ao longo do tempo que ele nem sempre quer. Por mais que ele pague e pague a tua consulta, às vezes pague o processo, às vezes ele não quer mudar. Ele não tá, e às vezes ele não está pronto para mudar. E assim vai, né? Então, e eu até diria isso, né? Nem quer ou não quer. Porque quando a gente fala quer ou não quer, parece binário, né? Ou ele quer ou ele não quer. E assim, o quão pronto ele está. Então, assim, qual é o tamanho das forças da mudança, né? E qual é o tamanho das forças da resistência? Então, no fundo, é com isso que a gente lida. E aí, às vezes, o nosso papel ali naquele momento é só ajudar que a pessoa dê o passo que ela está pronta para dar. O próximo né? passo. Isso. É isso que a gente consegue fazer. E quanto mais a gente consegue comunicar com o cliente, com a parte dele que quer mudar, mais fácil maior é esse passo que ele consegue dar na nossa presença, né? E isso varia muito. Mas quando eu parei para perceber isso, eu falei, cara, aí mudou muita coisa. Sabe que eu me frustrei muito, assim, quando essa ficha caiu. Me frustrei muito quando essa ficha minha caiu, porque lá no começo essa coisa do Salvador eu vesti muito essa coisa do Salvador. Nossa, enlouquecidamente. Eu queria viver aquilo, eu queria contribuir. Não, se ele vai mudar, com certeza ele vai mudar. Não, quando ele sentar na minha frente, ele vai mudar. Enlouquecido, né? E de forma nenhuma eu aceitava que
ele não poderia mudar ou não estaria no momento dele mudar. Não, Sim. com certeza eu não aceitava isso. E uma imaturidade minha, né? Uma inocência minha. E com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai construindo esse processo, né, de mudança, e que esse processo começa primeiro pelo terapeuta, né? Ou seja, ele estar pronto, né? Estar maduro para poder fazer um atendimento e fluir dentro daquele processo e utilizar as ferramentas que tem. E muitas vezes não é o momento. Muitas vezes não é o momento. E até foi numa conversa que nós tivemos, não sei se tu te recorda, conversávamos eu, tu, Thiago e o Alex, na praça de alimentação de um shopping, e a gente falava sobre a questão da mudança, né? E bem nesse sentido, assim, bem nesse assunto, assim, e é onde eu, frustrado, assim, falava que um cliente não teve resultado e tal, e aquilo me frustrou demais e tal. Onde a gente debatendo, tu me comentou algo muito próximo disso, e disse, olha, Mário, às vezes eu já fiz atendimentos exemplares, dei tudo de mim, mas o cliente não estava pronto, não estava preparado para aquela mudança. Então, tu tem que trabalhar isso dentro de ti. Isso é uma expectativa tua. Eu digo, mais uma, nossa senhora, vamos trabalhar então. Mais uma, vamos trabalhar então, vamos lá, né? E assim eu fui trabalhando essa expectativa, essa ansiedade, né, de querer servir, né, aquela coisa de servir, que ao passo que o cliente tem resultado, quer dizer que eu tive presente naquele resultado. Então, se ele não teve resultado, eu fui incompetente de não conseguir dar resultado para ele, sabe? Muito vibrando através do ego, sabe? O ego muito alto, muito alto. E o atendimento que eu fiz para mudar isso foi muito bom, foi muito bacana, muito legal trazer esse assunto. Nem tinha pensado nisso para agora, e até esse assunto estava mais para frente, mas foi bem interessante tu trazer esse assunto aí, porque o terapeuta, ele cria essa expectativa, né? O agente de mudança, ele cria essa expectativa. E chega uma hora que não está em nossas mãos. Então, somente. Está lá também com o outro. Né? Faz parte. E a forma como eu venho percebendo isso é como se tivesse, assim, um pouquinho do eu perceber o meu valor, sabe? Então, se eu vou medir o meu valor pelo resultado do cliente, eu estou botando o meu valor em algo que não depende só de mim. Perfeito. Sabe? Agora, se eu começar em primeiro lugar, eu tenho valor. Independente, sabe, de qualquer coisa, eu tenho valor. Então, assim, é muito da identidade do terapeuta. Né? Quando a gente fala em programação neurolinguística, né, nos níveis de voz, está no nível lá mais alto. Se a minha identidade é alguém que tem valor, só de ter nascido a gente já tem valor. Mas a gente foi comprando crenças de tanta coisa, tudo que a gente vivenciou, às vezes faz com que a gente não enxergue esse valor que a gente tem, né? Então assim, aí se eu parto dessa premissa de que eu só vou ter valor se eu gerar resultado para o outro, e essa ficha, sendo bem sincera, me caiu bem recentemente, do quanto eu, em alguns contextos, ainda colocava o meu valor, ainda esperava ver o meu valor no resultado que a pessoa tinha, sabe? E aí depois não, é virar, tá, então assim, primeiro lugar, eu tenho valor. Segundo lugar, o meu papel é estar presente de corpo e alma, sabe? Ali para aquela pessoa, dando o melhor que eu posso dar naquele momento. Se depois, em algum momento, eu tiver com aquele mesmo cliente, né, com mais capacidade, com mais horas de voo, talvez eu consiga fazer algo melhor ainda. Mas se eu fizer o melhor que eu posso ali, pronto, aí já está valendo, né? Aí já está valendo. Perfeito. Então, isso eu acho que faz toda a diferença. Porque o profissional, ele já entra para o atendimento, para a sessão, enfim, para o processo de mudança, de trabalho, com essa expectativa. Essa expectativa vai mexer na ansiedade. A ansiedade, a gente sabe que deriva do medo. Então, tudo isso, claro que resulta daquela é muito legal, né? Tocou nesse assunto, né? Que é da identidade versus universo, né? Ou seja, eu quero ver o meu universo ecoando. Se eu não vejo o meu universo, eu não consigo ver a minha identidade. E o meu universo faz parte do resultado. É muito curioso isso, né? Se eu não vejo o meu resultado ecoando, eu não me vejo como profissional. É interessante isso, né? Muito interessante. Níveis lógicos, Robert Dilts. E recentemente, sabe que foi uma coisa engraçada, Mário? Que eu vim notando que, assim, quando a gente dá aula, a gente tem o corpo todo para falar, né?
quando a gente vem para o universo online, a gente vai reduzindo a essa parte até aqui, né? Verdade, verdade. Então, assim, meus dedos ganharam mais vida. Mais né? vida, exato. O rosto mais Então, expressão, né? Mais caretas, né? Isso, isso. Exato, coisa boa, né? Os braços têm vida própria, né? Um negócio. Exato, exato. Aí, assim, os níveis lógicos, se a gente for pensar, poxa, são 7 níveis, né? 8, dependendo do que você inclui ali, né? Cara, não dá para você falar com as mãos. Aí eu percebi que eu simplifiquei, né? Eu simplifiquei os níveis lógicos. Então, eu digo assim que o meu nível de performance num determinado contexto, sabe? O meu resultado naquele contexto, e aí quer seja eu como terapeuta, quer seja eu como comunicadora, né? Fazendo uma live, ou o que quer que seja, dando uma aula de inglês, né? Independente do que seja. O meu nível de resultado ali, sabe? Não pode ser confundido com o meu nível de habilidade atual. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma habilidade top, eu já sei muita coisa, mas algum estado emocional não vai me deixar mostrar tudo que eu sei, tudo que eu já tenho de habilidade. E eu não posso confundir a minha habilidade, o meu nível de habilidade atual com o meu potencial. Porque tudo que eu melhorar, tudo que eu botar esforço vai melhorar, né? Sim. E às vezes as pessoas confundem. Aí elas desistem. No meu caso, eu trabalho de inglês, às vezes as pessoas desistem no inglês porque elas confundem o resultado delas com o potencial delas. Perfeito. Ou pior, elas confundem com quem elas são. Nossa. Elas confundem com quem elas são. Ah, eu não sou, eu nunca vou falar inglês, inglês não é para mim, eu não sou fluente em inglês. E muita gente diz, eu não falo inglês. E aí fala isso em inglês, I don't speak English, com pronúncia maravilhosa. É curioso, né? Um barato. Então, assim, quando a pessoa diz, eu não sou fluente, ela vai acreditar, todo o sistema dela vai acreditar. Então, aí eu simplifiquei um pouquinho os níveis lógicos. Perfeito, perfeito. Faz todo sentido, né? Porque quando a gente toca em comportamento, o comportamento ele é motivado, todo e qualquer comportamento ele é motivado por um estado emocional, né? E o comportamento de se comunicar, eu estou utilizando, eu tô pendurado, baseado num pilar emoção, né? E se a minha emoção não está congruente com o que eu quero, vai dar problema, né? Exato. E é muito curioso, né? E eu fiz um atendimento, se me permite, vou fazer um comentário rápido aqui. Eu fiz um atendimento para uma moça que ela queria uma promoção. Ela já tinha promoção quando ela quisesse. A promoção já tinha sido dada a ela há 5 anos atrás. E estava lá esperando essa promoção, uma multinacional. E era só ela dizer sim. Era só ela dizer sim. E aí ela era uma ótima profissional, excelente, trabalhava há 20 anos na empresa, aquela coisa toda, focada, dava resultado. E chegou uma hora que o setor, ela já estava fazendo falta já num setor um pouco mais amplo para a coisa deslanchar. E não estava deslanchando porque ela não estava lá. E aí estava um negócio maluco. E daí ela me procurou para a gente fazer que no momento que ela me contratou, ela disse, eu quero fazer uma transição de carreira. Tá bom, beleza, vamos tocar nessa transição de carreira. E aí, quando eu fui ver, de fato, não era uma transição de carreira. Porque o que estava impedindo ela... Ela estava querendo fugir desse sim que ela não estava conseguindo dizer. Não, ela queria, ela estava fugindo sim, mas era por um motivo. Ela não conseguia aprender inglês. Ah, meu Deus. Ela não conseguia aprender inglês. Ela já tinha passado por 5 escolas, já tinha gasto muito dinheiro, 10 anos de estudo, começa e para, começa e para, começa e para. E tu deve saber o que é isso, né? Sim, deve saber. Sim. Até o ponto que eu comecei a me comunicar com o inconsciente dela, e foi assim um atendimento muito impactante para mim, muito impactante, onde a gente tocou num nível de identidade muito forte, muito forte. Eu imagino que tu deva de ver isso parecido ou próximo disso com o trabalho que tu faz. E aí eu comecei a me comunicar com o inconsciente dela, do que de fato estava impedindo ela, e chegou um momento que ela começou a responder, o que te impede, o que te impede, o que te impede. E aí chegou um momento que ela travou e ela começou a chorar. Só chorou, um choro copioso, muito forte, muito latente. Mudou de cor, ficou muito vermelha, muito exaltada, o coração pulsando muito forte. E eu pedi para ela se conectar no coração dela, com esse batimento cardíaco, ela se conectou. Foi algo muito forte e aonde eu perguntei para a parte que estava impedindo ela de aprender inglês, e a parte respondeu: eu não vou aprender porque eu sou burra. De uma forma muito clara, muito clara, muito clara. E aquilo foi forte, porque parece que mudou tom de voz para dizer, mudou muita coisa, mudou fisiologia. Quando veio com muita raiva e muita força. Eu digo, nossa. E foi no momento que eu aproveitei esse gancho e eu pedi para essa parte me levar para onde foi que ela passou a acreditar nisso.
porque no final das contas era uma crença ecoando muito forte, uma crença de identidade ecoando muito forte ali. Sim. E foi incrível, assim, que no estalar de dedos vai para uma situação na infância, na causa, e aonde ela se viu o pai arrastando ela pelos cabelos, enquanto criança, levando da escola até a casa, chamando ela de burra. Humilhando ela durante todo esse processo, sabe? E foi algo muito forte, muito latente para ela. E não é para menos, e não é para menos. E entenda, né? Entenda que a criança é criança, né? Criança é elevada, faz arte, faz um monte de coisa, aquela coisa toda, e chega um momento que dá zebra. No final lá do ano deu zebra, entende? E se não tem alguém olhando e monitorando e fazendo todo aquele processo, vai dar uma zebra maior ainda, né? E foi o que aconteceu. E aí aquele pai já frustrado, que não podia estar junto, não podia... Enfim, você já imagina, né? Você já sabe o que deve ser esse efeito dominó. Trouxe ela do colégio até em casa, arrastada pelos cabelos e chamando ela de burra. E aquilo, simplesmente, ela tatuou na identidade dela, marcou, de uma forma que ela veio até os dias de hoje. Então, quando ela, olha que interessante o processo, né? Quando ela sentava em uma sala de aula para aprender inglês, todo momento ela escutava, mas eu sou burra, eu não vou aprender. Eu sou burra, eu não vou aprender. Sou burra, eu não vou aprender. E o mais curioso é que provavelmente isso acontecia de uma forma muito inconsciente, que ela não tinha consciência que essa voz estava ali. Não tinha consciência, não tinha consciência. A gente revisitou todo o processo, todas as escolas que ela teve, todas as vezes a gente foi revisitando ponto a ponto, data por data, a gente foi revisitando e ela foi se dando conta desse processo. E foi um padrão, né? Então, percebe, né? Percebe o ato também de aprender, o quanto eu me impeço de aprender se eu não acredito que eu sou capaz de aprender. Se eu acredito que a minha identidade, ou seja, naquele momento que ela estava ali sentada tentando aprender, ela não conseguiria aprender porque ela se via como burra. Então, elevava o nível de identidade. Nossa, foi assim, impressionante a mudança que ela teve, o resultado que ela teve em tão pouco tempo, e até esses tempos a gente conversava e ela me dizia, nossa, Mari, demorei tanto tempo para tocar nisso, se eu soubesse, tinha tocado muito antes. Tinha cuidado antes. Exato. Eu escuto muito isso. Então, imagina o quanto uma identidade me atrapalha. E nós somos formados por vários papéis, várias identidades, né? Então, basta saber se essas identidades me ajudam ou me atrapalham, né? E eu imagino que tu deva ver algo próximo da tua área, com a tua escola, enfim, com o processo que tu tens. E eu quero te convidar para que tu, enfim, conte para nós alguma situação que foi curiosa, foi interessante para compartilhar conosco aqui. É bacana que você traz, Mário, porque quem chega até a mim, né, só descobre assim, tá, então assim, se eu tô com dificuldade para falar inglês, para aprender inglês, tá, a Ângela vai me ajudar, né? Mas as pessoas não sabem, né? Como é que funciona, né? Como é que funciona? Eu falei, olha, depende, né? Você já tem algum método que você está usando, que você gosta, um professor, e tem muita gente que tem professores maravilhosos, que para ensinar inglês eles são ótimos. Então, o problema não é o professor, o problema não é o método, o problema é na pessoa, né? Aí eu entro com atendimentos. Então, vamos perceber, assim, o que está acontecendo aí dentro de você. Tem gente que não, eu já tentei de tudo, mas eu não gosto. Eu não gosto. Ou seja, aí já é uma combinação dos trabalhos de PNL para a pessoa perceber o que acontece dentro da mente dela com relação àquilo, com métodos lúdicos. Sabe? Com métodos lúdicos de vamos trazendo inglês para a tua realidade. Em vez de você tentar entrar nesse universo do inglês, vai trazendo inglês para o teu dia a dia. Aí eu trago frases, eu trago vídeos, eu trago música, eu vou trazendo coisas para ser lúdico, sabe? Vou brincando, divertido. Aí quando a pessoa comete um erro, ela se confunde com uma palavra, tá? Mas faz sentido você confundir. Opa, não tem nada errado comigo, né? Faz sentido você confundir. Por quê? Porque olha só, essas duas palavras têm coisas em comum e têm coisas diferentes, né? Teve uma aluna minha que foi engraçado porque ela, quando ela ia falar qualquer palavra com W, ela trancava. Ela trancava e ela tentava pensar, não lembrava. Então, qual era a estratégia que ela tinha desenvolvido? W é complicado. É uma letra que não tem no português. Então, todas as palavras com W é como se estivesse num saquinho. Nossa. Estou pensando, aquele saco, mas tem tanta coisa ali. Boa. Aí daqui a pouco, eu fui percebendo, né, o padrão e tal, daqui a pouco você se deu conta que você empacou nessa palavra, essa palavra tem W? E que a outra também lá com W você também se atrapalha? Aí que eu fui destrinchando, né, para perceber o que estava por trás. Trazendo para o consciente, né? Isso. Porque a questão é bem essa. Tem gente que está pronto para embarcar, né, num mergulho profundo no inconsciente que a hipnose a ferramenta da hipnose nos proporciona. E tem pessoas que não.
elas têm que estar mais presentes aqui, têm que estar mais conscientes. Aí a gente vai brincando, né? Diminui um pouquinho o nível de racionalidade para a pessoa mergulhar no inconsciente, né? E aí a gente vai brincando vai fazendo essa dança entre consciente e inconsciente, né? Isso eu aprendi com Stephen Gilligan. Estava falando ali nos profissionais, né, que eu tive o privilégio de conhecer e de aprender com eles, né, e não tinha falado ainda do Stephen Gilligan. Essa coisa assim, ele teve muita influência do Milton Erickson, né, ele morou lá com ele um tempo, né, e aí ele disse assim, no final da carreira do Milton Erickson, ele trabalhava muito mais com essa dança entre consciente e inconsciente, consciente e inconsciente, e ganhar os dois. Não é aquela coisa, vai lá para o teu inconsciente que eu vou te dizer o que você tem que fazer. Não, é o consciente e o inconsciente, sabe? Para a pessoa tomar consciência. E aí, com isso, ela vai aprendendo a levar isso para o dia a dia dela, né? Então, tem tido alunas minhas que têm feito mudanças, assim, fantásticas na vida delas, sabe? E aí, acompanhar, né, de ver as movimentações delas, das percepções até, puxa, me dei conta disso, me dei conta de uma fala interna. E às vezes o contexto não tem nada a ver com o inglês, né? Sim. Então, e perceber que o inglês, por ser uma língua que não é nativa, né, para nós daqui, existe toda uma questão de aprender a ouvir, né? Existe um processo de aprender a ouvir e entender, e até, por exemplo, por mais que o W não tenha no nosso vocabulário, né? Mas o som dele tem, né? O som dele tem, e eu posso brincar com isso, né? Posso brincar com isso e ter flexibilidade para poder trazer ela para uma referência, né? Que nem uma vez eu estava numa aula tua, e daí tu usou uma palavra újule, alguma coisa usual, alguma coisa assim, újule, eu te perguntei com som de J, e tu, com som de J, é verdade. Então, entende? Tem essa brincadeira também que a gente pode fazer, né? A palavra, a letra ela é complexa, a palavra é complexa, mas eu tenho uma referência aqui. Então, a gente também pode brincar com isso, né? Isso é bacana. Isso é muito legal. Eu tenho acompanhado muitos professores de inglês, né? Nos métodos deles, até para ir percebendo, tá? O que eu posso trazer que simplifica, que facilita, que agiliza o processo, né? Que é uma das belezas que a gente traz da PNL, tudo é processo. Claro. Né? Quando a gente percebe, presta atenção no processo, mexe no processo, as coisas fluem de uma forma melhor, né? E tem um deles, é o Thiago, agora eu não me lembro o nome do perfil dele, mas ele tem vários vídeos com determinadas palavras, e a forma dele mostrar como é que se fala, ele fala, né? Mas ele escreve de uma forma nada usual. Boa. Então, por exemplo, usually, né? Mesmo que se escreva U-S-U, né? Aí botaria né? J, né? Por quê? Porque a pessoa olha, ela cria referência. Perfeito. Eu vi isso em alguma situação também, por isso que eu comentei, muito legal, bacana, show de bola. Então, o que eu vou fazendo é justamente ir percebendo, e recentemente percebendo o que faz mais sentido para aquela pessoa, né? É um atendimento, é uma sequência de atendimentos, é misturar, né, o método com a PNL também, com as questões emocionais, e aí eu vou mesclando. Show. É em grupo ou é individual? E tem gente que está pronto para o grupo, tem gente que não está. Às vezes o nível de vergonha é tão grande que não tem para o grupo, não vai rolar. Claro. Precisa ser no individual mesmo, sabe? Aí depois tem um outro trabalho para aquela pessoa se enxergar já no nível que ela está. Porque às vezes ela não se enxerga no nível que ela está agora. Sim. Ela ainda está se enxergando como ela começou. Perfeito. Eu vejo isso com os terapeutas também, tipo, não tem coragem de entrar num grupo, porque parece que aquele grupo é um grupo de profissionais exemplares, os cara muito bons, são espetaculares, e eu não me vejo tão bom para estar lá junto com eles, entende? E tá todo mundo na mesma estrada, entende? Tá todo mundo precisando de ajuda, mas eu não me vejo, né, naquele estágio lá, né? Eu preciso me preparar para estar lá, né? Que curioso isso, né? Eu vejo isso aí também. E a comparação, né? A comparação entre os terapeutas é o que eu noto também com os meus alunos do inglês, a comparação no inglês, né? Perfeito. Aí tem gente que não vem, na época que eu fazia ainda os encontros presenciais, né, os talking experiences, né? Tinha gente que nem vinha. Claro. Mas por quê? Porque era desafiador. E quando vinha, né, quando chegava num ponto de vista, nossa, meu inglês está melhor do que eu achava que estava. Mas por quê? Porque a gente cria aquele ambiente onde a primeira combinação que eu faço em grupo não tem julgamento, gente. Está todo mundo no mesmo barco. Claro que sim. Sabe? E percebe quando... É curioso isso, né? Quando eu fui para fora, quando eu fui para Londres, nossa, eu não tinha o inglês, e ainda não tenho, né? Como tu bem sabes. Eu não tinha inglês, e mesmo assim, eu já tinha aprendido a calibrar muito por como as pessoas diziam, né?
o que diziam, como elas pronunciavam. Eu desenvolvi muito essa questão da parte auditiva, por ligar e falar com o pessoal por telefone, atender por telefone, enfim. Eu calibrei muito, assim, o que era dito. E eu vi um show de horror de inglês, eu vi um show de horror mesmo sem saber inglês. Entende? Eu estava em Londres, mas estava uma tragédia aquilo lá. Quando eu escutava um inglês que era nativo inglês, meu Deus, ele parecia um lord falando. Ele parecia um lord, o inglês do Reino Unido, o cara parecia um lord falando, até a postura dele era diferente. Enquanto outras pessoas, porque Londres, nossa, é impressionante, né? Gente de todo canto. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Então, todo mundo fala mal inglês. Era um terror, era uma tragédia. E aí eu conseguia ver essa discrepância, assim. Mesmo não sabendo falar inglês, eu ainda conseguia calibrar. Então, eu fiquei muito tranquilo. Fiquei muito tranquilo quando eu fui para lá e vi, assim, que tá todo mundo se virando. Todo mundo se virando. Era um negócio, assim. E eu conseguia... Como eu estava muito estado alterado também, devido, né, fora de casa, aquela coisa toda, né? Muito tempo alterado, com aquela emoção toda de curso fora do teu país, aquela coisa toda, né? Eu conseguia, dentro do contexto, assim, eu conseguia extrair o que estava acontecendo, né? O que estava sendo conversado, né? Claro, pescado aqui e ali, né? E aí tu começa a te dar conta que quando tu te força para te aprender alguma coisa, tem que aprender, acabou, tu não tem mais para onde correr, né? Tu tem que te virar. E aí tu consegue te dar conta que tu já entende alguma coisa. Basicamente, tu já entende alguma coisa. Então, tu começa a conectar isso com aquilo. Ah, ele está falando disso. O curso todo, eu estava alterado e eu estava sabendo o que estava acontecendo. Tanto quando a gente ia para as técnicas praticar, nossa, eu já estava muito próximo já do todo da técnica. Eu só confirmava com os guris. Ah, é isso, isso, né? Eu não entendi a última parte ali. O que é aquela volta ali? Então, eu tinha que confirmar, mas já estava dentro do contexto. E calibragem, né? Isso a PNL, essa flexibilidade que a PNL me deu, assim, de trabalhar a minha audição para poder calibrar e extrair o que estava acontecendo, nossa, foi mágico. Foi mágico, aprendi muita coisa, assim. A PNL me deu esse presente, assim, e quando eu fui para lá, me ajudou demais, demais. Né? No tom de voz que eu calibrei do Bundler, das técnicas que ele explicava, de tudo que estava acontecendo, né? Então, a PNL me ajudou muito com isso. Nossa, demais da conta. Demais. Tá certo, tá certo. Voltamos. Deixa eu ajustar aqui, que eu estava vendo que a câmera não estava no melhor ângulo, não. Tá perfeito, tá perfeito. O ângulo da câmera é um detalhe, com todo esse conteúdo que a gente está disponibilizando aqui, isso é um detalhe. Sabe que eu aprendi... E é interessante porque ou eu olho para a câmera ou eu olho para ti, é uma sutil diferença, né? Mas para quem está do outro lado, né, também influencia para a pessoa, né? Influencia bastante. Não, relaxa, eu aprendi a olhar para a câmera também. Eu aprendi tudo que eu estou fazendo, gravando, eu sempre olho para a câmera. E daí, com a tua voz, eu estava percebendo que eu estava entrando em estado alterado muito rápido, né? O inconsciente se lembrou da tua voz, né? Das hipnoses, né? Nossa senhora, daí eu estava olhando para a câmera começava a balançar, eu digo, ai meu Deus do céu, não é verdade. Que loucura. Impressionante, né? A mente já capta muito rápido, né? Muito bom, boas épocas. E foram períodos bacanas que a gente vivenciou também, né? Claro que sim, claro que sim. Na verdade, aquela configuração de escola livre, eu quis entrar porque era aquela configuração de escola livre, né? Era justamente essa proposta, né? E naquela proposta tu estava presente. E eu sempre me conectei muito contigo, né? Também na escola, né? Conexão com todos, né? Mas cada um com uma maneira, de um jeito diferente. Cada um por um motivo. Por um motivo, é uma característica, né? É muito interessante isso. E eu via, e sempre via a tua sutileza, a tua elegância em conduzir as coisas, hipnose, as aulas, a explicação, a paciência, o cuidado. Eu sempre gostei e modelei muito isso, sabe? E tanto quando eu fiquei na escola, eu não busquei suprir a tua falta. Não foi essa a minha missão, não foi essa a minha intenção. Agora, como eu estava tão conectado com o teu modelo, eu acabei que, de certa forma, foi o mais próximo de aquela coisa mais acolhedora, aquela coisa que reúne a galera, que traz, sabe? Isso você já tinha também, né? Isso já vinha de ti também. Eu sempre gostei de gente, E eu sempre trabalhei com vendas, porque que coisa maluca, né? Eu achava que era vendas, né? Mas não era vendas, era pessoas, né? Sempre foi pessoas. E vendas era um pretexto, né? Para eu estar com pessoas, né? E foi toda a vida foi algo assim,
tipo, Mário, eu tô com um problema lá em casa, assim, assim, assim. Aí, do nada, a pessoa me contava toda a história, me contava todo o negócio, e daí conversava, sabe? Do nada, assim, né? Digo, tá bom? Então tá. Aí eu não tinha o que fazer, não tinha, né? Não tinha muito Sim, recurso, não tinha nada. E aí, daqui a pouco, essa sim. jornada começou e eu fui procurar ajuda também. E assim que começou esse trabalho, né? O pessoal já me procurava pedindo ajuda, né? Eu só não tinha ferramenta para ajudar, né? Sim, E eu acho que isso, quem trabalha isso. com desenvolvimento, eu acho que tem essa característica, né? De as pessoas te É, acharem, né? Para contar das suas dores, sim, dos seus problemas, né? Isso é sim, comum, né? sim, sim. E isso Já aconteceu vem comigo. muito cedo. Eu lembro assim de adolescente, criança, adolescente, né? Não, talvez não tão criança, já era adolescente, porque eu me lembro de estar subindo, eu morava lá no Rio de Janeiro, numa rua de ladeira, né? Aham. Então eu tinha que subir aquela rua ali para voltar para casa, né? Mas para eu estar voltando sozinha já era adolescente, já não era criança mais. E tinha uma vizinha, era uma senhorinha, né? Até o meu filho brincava muito com o menino delas, né? Uhum. Então, uma era a avó e a outra era a bisavó do rapaz. Né? Nossa, Às vezes eu conversava com uma, às vezes conversava com a outra. olha E só. aquela coisa assim, delas estarem contando história, de eu estar ali Aham, aham. ouvindo, sabe? Sempre Perfeito. gostei, sempre gostei. Perfeito, que coisa, né? A gente, quando tu olha para trás, tu começa a ver vários pontos, né? E que te Isso, levam, né, isso, para essa trajetória que a gente está agora, né? E isso. quando eu faço o trabalho para ajudar terapeutas a se conectar, muitos terapeutas se veem em um momento de transição de carreira. É curioso isso. Uhum, E aí eles estão um pé no trabalho antigo e um pé no trabalho como isso, terapeuta. isso. E eles vêm tem muito medo, tipo, como é que vai ser, como é que não vai ser, qual área que eu vou tocar, o que eu vou fazer. E aí o que eu faço é justamente ligar esses pontos. Uhum, Colocá-lo em um momento que ele consiga revisitar todos esses pontos e entender quais desses pontos ele mais gostou. O que tem de comum nesses pontos? Né? Para que ele sim, traga para a fase atual e ele consiga se conectar com essa trajetória, com essa jornada. Pode ser que sim. tu não saiba exatamente aonde tu quer ir de forma consciente, mas o teu inconsciente sabe. Então, quando a É. gente revisita, a gente consegue fazer esse processo. E é muito bacana, é muito legal poder ligar esses pontos e entender. Sempre tiveram ali ao longo da tua jornada. Uhum. É só ligar esses pontos que tu vai ver que eles vão te ajudar a seguir em frente. Muito bacana, muito legal assim, É, é. essa A etapa. pessoa, a pessoa perceber essa bússola que ela já tem dentro dela, né? Perfeito, Toda vez que ela perfeito. se sentir perdida, ela sabe que ela tem uma bússola ali. Uhum. E o norte, né, é o caminho do coração, né? O norte da Perfeito. bússola, né, é o caminho do Uhum. coração. O Uhum. teu coração sabe. Mas às vezes se a gente está muito na razão, aí a gente não, mas não pode, ou é perigoso, ou tem risco, ou tem medo, né? E Uhum. o medo é só um lado da moeda, né? O outro lado da moeda é o recurso que você precisa. Né? Perfeito, perfeito. Sabe que a trajetória me veio uma situação. Eu dei uma palestra esses tempos e no fechamento da palestra eu toquei no nome de uma sambista que para mim assim, nossa, eu tenho um carinho muito grande assim, parece que eu conheço ela e se tem um gosto, um carinho, eu sempre gostei muito do trabalho dela. Eu desde muito jovem, ela já com uma boa idade, já eu jovem, ela com uma boa idade, e é a Dona Ivone Lara. Né? A Uhum, Dona Ivone Lara nos deixou em 2018, né? E é muito curioso, ela tem uma trajetória bem interessante, assim, ela muito jovem, a mãe dela era lavadeira, lavava roupa para fora e era empregada, e o pai era violinista. E naquela época, imagina, né, no Rio, naquela época, negros com muita dificuldade, né, e o preconceito muito, muito em alta, né, e essa sim, dificuldade de todos os lados. E quando ela via a alegria que o pai dela chegava em casa, depois de vir do trabalho, ela se conectava com aquilo e ela queria seguir aquele caminho. Ela queria seguir aquele caminho. sim, E via a alegria estampada no rosto do pai, cansado, mas alegre, feliz. E daí ela começou a cantarolar, começou a escrever algumas coisas, e aí a mãe dela disse, não, desiste disso, tá maluca? Música não dá sim, sim, dinheiro, música não dá dinheiro. O que tu tem que construir pro teu caminho é um trabalho de empregada doméstica, que é como tu vai sustentar a tua casa. Tentando construir na filha aquele modelo que estava dando certo naquela ocasião. Entende? isso, Estava dando isso. certo naquela ocasião. E a filha, muito jovem, eu estou falando ela por volta de 12 anos, e aí ela nunca aceitou aquilo. Sempre acolheu, mas nunca aceitou Uhum, internamente aquilo. E aos 12 anos, ela, de tanto ouvir, ela escreveu a primeira canção dela. E ela escreveu um trecho que me marcou muito, né? Que ela fala
não sei se tu acompanha muito o trabalho dela, gosto muito das músicas dela, e ela escreveu um trecho que ela usa em uma música dela, onde ela fala: se o caminho é meu, deixa eu caminhar. Se o caminho for de pedra, sou eu que vou tropeçar. Se o caminho for de agrura, sou eu que vou me magoar. Mas se o caminho for de rosas, sou eu que vou me perfumar. Então, entenda, né? Percebe, ela muito jovem, ela já tinha essa noção, né? Tão grande, né? Tão madura do caminho que ela queria, né? Isso. Ah, eu vou encontrar pedra? Vou encontrar agrura? Vou, mas eu também vou encontrar rosas. E o meu direito ninguém vai tirar de me perfumar, entende? E eu acho que é isso, assim, eu acho que esse trabalho que a gente faz, ele não é um trabalho fácil, não é algo que é simples, né? Não é algo banal, é algo que é construído, né? E que tem os tropeços, tem as agruras da vida, né? Sim, Mas sim, também, nossa. mas também tem as rosas, né? Para que a gente possa aí se perfumar ao longo desse trajeto, né? Então, Com nossa, eu certeza. vejo assim, eu vejo muitos profissionais com muito medo de seguir adiante, né? E aí ficam ainda enclausurados, tentando se proteger daqueles tropeços, daquelas pedras, né? E não arriscam, não arriscam, não arriscam, né? E ficam Isso. presos em concursos públicos, ficam presos em empresas, ficam presas em várias situações, né? E bem da verdade, estão presas de forma mental, né? São elas mesmas que estão se prendendo ali, né? E porque pode ser bacana, assim como elas estão construindo esse cenário que é um terror, que é uma tragédia, Uhum. que é difícil, elas também podem construir que é um caminho bacana, que é um caminho que pode ser Isso, divertido, eu posso me realizar, isso. eu posso remunerar através do meu conhecimento, através da minha habilidade, eu posso ajudar muita gente. Agora, o bacana você está trazendo, né? Porque, por exemplo, o modelo da Dona Ivani Lara, né? Foi um modelo de eu quero, eu sei que esse é o meu caminho, Uhum. né? Então, ela teve essa clareza, mas muitas vezes a pessoa fica no conflito. Perfeito, Então, perfeito. quando vem o medo, ainda é a parte no modelo antigo. Uhum. A parte que, até muitas vezes por honra a pai e mãe, Claro, né? Acha que não pode fazer diferente. sim, sim. Porque imagina, a minha mãe passou por aquilo, né? Agora, provavelmente, aí pelo pouco que eu fui aprendendo, né, sobre as constelações, provavelmente ela foi capaz de seguir o caminho dela porque ela não julgou a mãe em nenhum momento. Uhum, uhum. Então, provavelmente ela aceitava a mãe do jeito que era, é o modelo dela, né? E se ela não julga a mãe, aí ela tem permissão de, até em honra a essa mãe, dela ir adiante, fazer o caminho dela, né? O caminho que é dela. Então, é muito bacana esse Uhum. processo. Agora, a maioria dos terapeutas estão nesse conflito. Nesse conflito. Né? Eu Uhum. mesma, para sair da TI, né? Para sair da TI e depois para sair quando eu tomei a decisão de sair da escola livre para seguir o meu próprio caminho e fundar o English Experience, também, né? A gente passa por hora tá aqui, hora tá ali, né? Perfeito. Eu quero isso, mas eu ainda tenho medo. Eu quero isso, mas eu ainda tenho Aham, medo. aham. Aí às vezes eu tô vibrando muito que eu quero isso, aí eu vou tal, faço um monte de coisa, daqui a pouco o medo vem de novo. Aham, perfeito, perfeito. Aí, ai meu Deus, aí eu me encolho de novo, e aí volto pro caminho, não, dá, quem sabe eu vou por aqui. Aí a gente vai nessa dança, né? A gente vai nessa dança. Perfeito. É isso aí, é E coisa de ser humano, né? É coisa de ser humano. isso, isso. E a chave aí, assim, quanto mais rápido a gente consegue enfrentar os medos, mais rápido a gente fica inteiro. Em vez Uhum. de ficar dividido, hora lá e hora cá, né? Que é uma energia danada que a gente perde. Nossa É senhora, é quase como se eu desgastante tivesse demais, assim, né? tem a bifurcação aqui, né? Aí Aham. eu escolho por esse caminho. Aí eu acho que não, acho que é esse, então eu vou em zigue-zague. Sim, exato, exato. É pior que ir para uma academia, é bem pior. Aham, Nossa senhora, é exato, mental o negócio. E exato. se tu tiver que deixar uma dica, assim, para quem está nesse conflito, assim, que dica tu daria agora? A dica que eu daria, assim, pede ajuda. Deixa alguém te guiar, sabe? Deixa Boa. alguém te guiar para superar isso, para perceber o que tem aí, né? Porque Uhum, todo o atraso, toda a demora, todo o conflito, sabe? Tem um aprendizado, é uma divisão, uhum, perfeito, sabe? perfeito. E uma vez eu fui fazer uma live falando sobre decisão, né? E decisão, a palavra é decisão. Ou seja, Muito é quebrar bom. uma cisão, né? Aham, É olha só. quebrar uma cisão, ou seja, uma cisão é uma coisa que separa. Quando eu Aham, decido, pronto, eu não estou mais dividido. Eu vou por aham, aqui e é por aqui que eu perfeito, vou, né? perfeito. Mas nem sempre a gente tem a clareza que a gente precisa para conseguir tomar decisão. Então, assim, Uhum. percebeu, tá patinando muito, tá demorando, tá sofrendo com o processo, tá desafiador, pede ajuda, É. sabe? Sabe que eu no começo eu tinha a ideia de quando eu não conseguia, eu tinha que buscar o como.
Foi a primeira coisa, foi o primeiro degrau que eu consegui sair daquela névoa, assim, é buscar um como. Depois que eu vivi o processo, comecei a mudar, comecei a entender melhor, o meu próximo degrau foi buscar quem sabe resolver. Esse degrau fez toda a diferença para mim, porque eu não perco tempo, porque, entenda, né? O ativo mais precioso do mundo, tempo. Se eu vou perder tempo tentando resolver aquilo, eu vou perder tempo. Com certeza, na humanidade, já existiu alguém que já passou por aquele problema e sabe me ajudar a sair daquele problema. E ele já errou, ele já bateu cabeça, ele já sofreu, ele já resolveu e ele venceu. Então, se tem alguém que sabe fazer isso, eu vou procurar esse alguém, entende? Exato. E eu acho que o mercado é muito isso, né? O mercado, ele tem bons profissionais que possam te ajudar a seguir para qualquer caminho, independente do caminho que for, né? E isso, para mim, foi uma virada de chave que me ajudou muito. E chegar mais rápido, sabe? E alcançar o resultado mais rápido. Isso valeu muito a pena para mim. Valeu muito a pena. Sim. Muito legal essa ideia. E para mim também, sabe? Quando eu aprendi a pedir ajuda mais rápido, sabe? Foi onde as coisas começaram a andar numa velocidade mais rápida. O processo de tomada de decisão encurtou. Sim, né? sim. E a gente está sempre, eu dei esse passo aqui, daqui a pouco eu já vou precisar dar um outro passo. Então a gente está em constante renovação. Então, tá tomando decisões o tempo todo, né? E algumas decisões são mais fáceis, outras são mais difíceis, aí a gente vai atrás de quem pode nos ajudar, né? E eu acho que assim, e a segunda dica seria assim, nunca duvida de você. Assim, cara, você está no melhor lugar que você pode estar, sabe? Está no melhor lugar que pode estar. Se você duvidar de você, aí você se enfraquece, sabe? Aí é aquela coisa, né, você não vai apresentar todo o teu potencial, você não vai atrás de todo o potencial. Perfeito. Você está pensando ali por que você não... a tua habilidade, duvidando da tua habilidade. Para a tua habilidade chegar no teu potencial é prática. Mas se eu ficar duvidando de mim, eu não vou praticar. Perfeito. Eu vou praticar, mas eu vou... vicioso, né? Um ciclo vicioso, perfeito. Isso. A pessoa nunca... Eu acho que a perfeição nunca vem antes da frequência, né? E isso é curioso, né? E o pessoal entra numa noia que tem que sair perfeito, isso é coisa de adulto, né? Isso. Porque criança fala errado todo o tempo e vai aprendendo com o tempo, entendeu? E criança é muito sábia nisso. Eu digo mais, assim, é coisa da criança ferida. Assim. Porque o adulto maduro, sadio, né, ele vai tentar. Por quê? Porque ele traz a criança que experimenta junto com ele, né? E eu digo que uma vez eu fui também montando uma live sobre a questão do perfeito, quebrar esse mito do perfeito, né? E aí me veio assim, parece que desceu, né, de uma inspiração. O perfeito é uma sucessão de feitos. Boa, muito bom. Aí eu falei, opa, também faz sentido. Ou seja, como é que eu vou chegar? Como é que eu vou melhorar se eu não fizer, né? Eu preciso feito, aí sim, vai chegar no perfeito, né? Boa. E o perfeito da etimologia da palavra significa acabado, né? Significa cristalizado, é aquilo, é imutável, né? E a perfeição para o ser humano eu acho bem difícil. Eu acho que é uma construção constante, acho que é uma evolução constante. Não tem essa coisa de chegar e tô pronto, tô perfeito, tá tudo certo. Não é assim que funciona, né? Então, vamos lá, né? Vamos aprender, né? É assim que faz, né? E assim a gente vai. Muito bem, muito bem. Minha amiga, obrigado, achei show de bola a nossa live aqui, que legal, que campo bacana a gente criou aqui, quanta ideia veio, tinha muita coisa para colocar aqui, mas eu digo, não, eu vou deixar a Ângela falar, porque eu tenho tanta coisa para conversar, sabe? Então eu vou deixar ela falar, né, porque eu quero falar tanta coisa, mas não, vamos respeitar ali o momento, é a convidada, vamos deixar ela falar. Legal. Muito bom, obrigado. E é bem isso, daqui a pouco a gente combina uma outra mais para frente, né? Exato, é isso aí. E agora eu saio daqui e vou fazer uma outra live, né? Eu vou fazer uma outra live agora, vou lá para o Instagram e eu vou falar sobre a ansiedade para os terapeutas, né? Os terapeutas estão sofrendo de ansiedade. Eu vou levar um pouco disso que a gente construiu aqui. Que legal, eu já vou levar para lá, né? Para levar essa energia, né? Eu acho que o campo, né? O campo para mim faz todo sentido, né? Para onde eu vou, assim, seja um treinamento, uma mentoria em grupo, uma live, eu procuro fazer isso, porque faz toda a diferença. Aonde é como se eu levasse um pedaço da minha casa, assim, de quem eu sou, de como eu sou, para aquele universo, né? Onde lá já estão as minhas âncoras, estão tudo que eu preciso e lá eu vou seguir adiante. Isso é muito bacana, me ajuda bastante. Então é isso aí, vamos tocar a vida agora. Que legal. Muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado, valeu, parabéns pelo teu trabalho aí, vamos se falando, vamos marcar uma outra aí, vai ser um prazer aí conversar contigo de novo. Tá bom, amigo? Com certeza. Obrigada, Mário, uma ótima live para ti.
E parabéns aí pelo teu trabalho, é bacana de ver, sabe? O Mário que eu conheci já não é mais, já é outro Mário agora. E daqui a um tempo já vai ser outro também, né? Mas a essência está cada vez assim brilhando mais, né? A essência está cada vez brilhando mais. Obrigada por me permitir ser essa mariposa aqui hoje. Ah, show de bola, show de bola. Perfeito, meu amigo. Um forte abraço e sucesso para tua caminhada aí, para a gente sempre se encontrar e comemorar coisas boas, tá bom? Show de bola. Obrigada. Um abração, Beijo. te cuida aí. Tchau, tchau. Tchau.